Antes de nós convidarmos o próximo palestrante, informamos aos ilustres participantes deste congresso que, para o bom andamento dos trabalhos, não faremos intervalo. Caso desejem se ausentar do auditório para um café, fiquem à vontade, mas solicitamos que retornem para este recinto. Sua presença e participação são importantes. Muito obrigado pela atenção. O nosso próximo palestrante, debatedor, é mestre em Teoria Econômica pela Universidade Estadual de Campinas, Unicamp. Economista pela Universidade Federal de Minas Gerais. É pesquisador do Instituto de Pesquisa Econômica Aplicada, IPEA. Pesquisador associado do International Policy Center for Inclusive Growth. Senhoras e senhores, atualmente, o nosso palestrante está cedido à instituição fiscal independente do Senado Federal. É especialista em macroeconomia e política fiscal, tendo publicado inúmeros estudos em tópicos relacionados às finanças públicas dos níveis central e subnacional, assim como sobre as relações entre finanças públicas, distribuição de renda e desenvolvimento. Foi agraciado com inúmeros prêmios acadêmicos, como o primeiro lugar por 4 vezes no Prêmio Tesouro Nacional e o primeiro lugar por 2 vezes no Prêmio ZOF de Monografias. Para sua palestra, o mestre em Economia e pesquisador Rodrigo Oraí. Obrigado a todos, é um grande prazer estar aqui. Cumprimento a todos os companheiros aqui, companheiros de debate. Realmente é um grande prazer, primeiro pelo tema da mesa, segundo pelo tema do evento. Como bem o Dom disse, eu tive a oportunidade de participar do iniciozinho do projeto da reforma tributária e realmente, depois eu acompanhei muito das discussões dela no FENAFISCO, lá no Congresso Nacional, e é impressionante, primeiro, a amplitude e o escopo do projeto. Recomendo a todos lerem, é um tijolo, é verdade, eu acho que tem uns 40 capítulos, não tem, Dão, por aí. Eu li todos, algum deles mais de uma vez, e eu, pessoalmente, eu gosto de estudar e tudo, e não conheço algo de tamanha amplitude no debate nacional. Eu conheço coisas no Reino Unido, conheço na Austrália, mas no debate nacional não. E tem a ver com o escopo. Eles lidam com imposto de renda, pessoa física, jurídica, patrimônio, tributação ambiental, que tem artigos que são inovadores, eu acho, até na literatura nacional, federalismo, Constituição. Assim, realmente é um trabalho muito de fôlego, e aí fica até difícil me colocar como debatedor de uma coisa que você, gosta tanto do projeto e do resultado que ele teve. Depois eu fui para o Senado Federal, acompanhei mais as discussões lá no Senado e não participei nesse sentido de escrever, eu estava um pouco, estava com mandato, mas é um grande prazer. Cumprimentar também o Charles, parabéns aí pela eleição, ele é um dos grandes líderes desse debate. E, embora o tema seja bem amplo lá do projeto, eu acho que ele acerta no alvo. Eu acho que ele tem uma característica que é diferente de anteriores. A primeira coisa é que o projeto ele assume que um sistema moderno de tributação de bens e serviços no Brasil é bom. Ele não esconde isso. Ele diz que é bom. Nesse sentido, ele alinha-se às propostas da PEC 45, da PEC 110, ou da proposta do Concefaz. Isso está lá. Mas ele dá um passo além para dizer o seguinte: não basta. Porque antes a gente tinha aquele debate, ou um ou outro, ou progressividade, ou simplificação e modernização. Ele diz, olha, não, essa aí é importante, é uma reforma relevante, as principais federações do mundo estão fazendo, todos estão modernizando seus sistemas, a gente está atrás, e é importante, relevante, a gente não nega esse debate, e ele está lá. Mas eu digo, ele é insuficiente, e eu vou trazer um outro debate, que é a progressividade tributária, e eu acho que esse é o grande mérito do projeto, sem dúvida nenhuma. E eu acho que, pessoalmente, eu gosto das reformas que estão em debate mesmo no Congresso,
E lá no IPEA a gente fez uma estimativa. Eu peguei, por exemplo, a PEC 45 e fui estimar, um dos princípios dessas reformas, né, do Congresso, tanto a PEC 45 quanto a PEC 110, é que elas são neutras do ponto de vista arrecadatório. Ou seja, eu vou criar um novo imposto, substituir os antigos, eu não quero aumentar a carga, eu vou trocar 6 por meia dúzia, um tributo ruim, vários tributos ruins por um melhor desenhado. Se a gente fizesse hoje isso no Brasil, nós teríamos uma alíquota de IVA de 26,9%. Em bens e serviços, incidindo no preço do sabonete do cidadão que vai no supermercado. O mais alto que eu conheço na OCDE e no mundo é 27%. Tá? Se a gente fizer hoje a reforma da Câmara, ou a reforma do Senado, ou a reforma do Concefaz, que eu gosto, eu defendo, diga-se de passagem, nós teríamos a maior alíquota de IVA do mundo. Tá? E qual que é a nossa alíquota máxima de imposto de renda de pessoa física? 27,5%. Em parte, essa é a marginal, porque o Dão mostrou aqui que em média é 12%, se eu for muito rico é 6, 2 ou 3. Eu acho que esse debate de um IVA moderno, ele vai trazer uma questão que ele tem uma virtude, o IVA moderno, que ele é um imposto transparente, ele está na nota fiscal. Você quando vai para Portugal, vai para o Chile, você paga lá, compra e aparece a nota fiscal. E ele vai precipitar um debate que pelo amor de Deus, quer dizer, é justo num país como o nosso, o sabonete pagar de R$ 27% de imposto de maneira transparente e a minha alíquota média de imposto de renda da classe média alta ser 12% ou do topo da distribuição ser 2%. Eu acho que a grande virtude que vocês trazem, né, com mais fôlego, é explicitar isso. Ah, mas é assim porque paga muito na pessoa jurídica. E aí eu concordo lá com a análise de vocês. Tem um capítulo excelente de imposto de renda de pessoa jurídica no livro, se não me engano, da Claire, né? Se não me engano. Outro dia eu fui com um colega do IPE, a gente foi estudar o balanço de um grande banco nacional. O balanço lá, 30 bi de lucro, juros sobre capital próprio e dividendos distribuídos para os acionistas, 25, 8 bi para uma única família. Você vai ver imposto, como é que pagou. Metade diz 30, juros sobre capital próprio, sobra 15. Aí você tem um tanto de prejuízo fiscal que vai carregando, base tributável 7. Em cima disso você tributa em 39%. No final, a minha alíquota nominal de 39 é uma alíquota efetiva de 19, 18. E aí a gente tem um debate que não tem como não olhar, você olha para os números, não tem como não falar de ampliação de base de incidência do imposto de renda. Eu posso até diminuir a alíquota da pessoa jurídica, mas eu não tenho como não falar de ampliação de base de incidência do imposto de renda de pessoa física e do imposto de renda de pessoa jurídica. Assim, por uma questão de crescimento e uma questão de equidade. Isso fica explícito quando vocês colocam os números, né? E a grande questão é como é que a gente vai colar essas duas discussões no IVA. E aí eu vou levar um pouco minha reflexão aqui para duas perguntas. Como que a gente chegou nisso? E como que a gente resolve esse problema dentro das propostas de reforma tributária? Como que a gente chegou nisso? Eu acho que ficou muito explícito, né, aqui nas exposições da Heloísa e do Dão, que a gente tem uma fissura institucional mesmo, ou constitucional. Você tem a Constituição, ela vem em 88, ela bota o seu Estado Social tardio, com todos os seus problemas, mas eu tenho uma questão que é de acomodação. Em que sentido? Ela acomoda pelo gasto, mas ela não mexe na tributação. Isso tem a ver também com o fato de ser tardio. A gente está ali consolidando a Constituição tardiamente numa ventania liberal, dos anos 80 e 90, em que toda a literatura, os organismos multilaterais estão dizendo, olha, distribuição se faz pelo gasto, não se faz com tributação. Tributação tem que ser neutra. E nós fomos nessa ventania. As reformas que o Dom colocou aqui foram pautadas por isso. Eu não mexo com distribuição. O que é interessante é que o mundo hoje, pelo menos os estudos, os organismos multilaterais, o mainstream econômico inclusive, né, a corrente dominante do pensamento econômico, reviu isso. Então, há uma reflexão dizendo, olha, esse tanto de isenções que a gente colocou para os rendimentos do capital, isso não gerou crescimento e aumentou a desigualdade. E há oportunidade hoje para a gente rever essas coisas.
Eu estou falando, sei lá, James Mirrlees, um prêmio Nobel escocês, Stiglitz, pessoas que escreveram artigos nos anos 70 e 80 apoiando esse tipo de ideia de neutralidade da tributação. Eles chegaram à conclusão de que os nossos modelos eram muito simplistas e que quando eu coloco hipóteses mais realistas, desigualdade, uma série de coisas, você justifica uma tributação progressiva, eu recuperar. Eu pego os relatórios da OCDE, os relatórios da OCDE vão na mesma linha. Olha, agora, teoricamente, existem justificativas para fazer isso. Do ponto de vista da troca de informações, você criou uma nova agenda de informação, a agenda de transparência global, em que eu estou recuperando a possibilidade de países que se abstiveram dos objetivos distributivos do seu sistema tributário recuperem isso. Esse é um debate que está colocado. E aí é interessante que nos anos 80 e 90, quando a ventania foi para um lado, a gente foi. Quando a ventania vem para cá, a gente não volta, a gente fica. E aí é uma reflexão para vocês, quer dizer, por quê? Por quê? Quer dizer, se o mundo está vindo, e aí eu posso citar várias experiências, tá? Por que que a gente também não consegue colocar esse debate de tributação progressiva? Eu tenho uma ideia, tá? Eu sou um pouco, como eu passei 2 anos lá no Senado, e aí eu tenho um pouco mais de pragmatismo, eu fiquei mais pensando. As propostas de IVA, que são boas, sem dúvida nenhuma, elas têm um princípio básico, né? Eu vou criar um IVA moderno, etc., em que eu vou eliminar os antigos tributos e vou criar um novo tributo. E ele vai ser calibrado em termos de alíquota para repor exatamente a arrecadação que eu vou deixar de arrecadar com aqueles que eu estou eliminados. Então eu vou subir o meu IBS, meu Imposto sobre Bens e Serviços, vou reduzir o ISS, o PIS/COFINS, o IPI e o ICMS. E os dois têm que ser neutros. Basta você incluir um dispositivo ali, nessa regra de calibragem, dizendo que se a minha lei complementar emitir uma série de coisas que estão previstas aqui nas medidas de vocês, de ampliação de base de incidência de imposto de renda, eu vou, digamos, deduzir para fins de cálculo do meu IBS. Tá? Ou seja, não precisa ser uma PEC complexa, etc. É um dispositivo que diz, as alíquotas do IBS vão ser calibradas de maneira a repor a perda de receita daquilo que eu estou diminuindo, menos os ganhos de medidas de ampliação de imposto de renda que eu vou eventualmente ter. Por que que é isso? Eu acho que é um instrumento relativamente pragmático para não deixar que essa alíquota seja de 27%. 27%, tá? Que seja da Hungria. Ou pelo menos para deixar claro para a população que esse debate está aí. E à medida que se eu conseguir avançar nessa agenda, ela vai ficar uma tensão. A democracia vai dizer até onde vai, que tipo de lei complementar vai passar, que tipo de alíquota que vai passar, etc. Mas eu acho que é um mecanismo de a gente tentar trazer o debate para os termos aqui que vocês estão colocando. Porque como vocês estudam aqui, não há outro lugar. Quando você pega na composição, carga tributária no Brasil, o que a gente tributa mais ou menos igual? Folha. O que a gente tributa muito? Bem serviço. O que a gente tributa pouco? Renda da pessoa física. Isso é ruim? É ruim, porque a gente tributa pouco, tributa mal e tributa com pouca progressividade. A gente tributa mal serviços, vai tributar melhor, tributa demais e tributa com termo de regressividade. Agora, a Heloísa trouxe também uma reflexão que, assim, e de fato, IVA não tem jeito, ele sempre vai ser regressivo. Mesmo que as PECs coloquem lá mecanismos de devolução de renda, tá? Ele vai ser regressivo. Eu não conheço nenhum. A gente faz assim, hoje, por incrível que pareça, dependendo do conceito de renda, né, mas enfim, hoje os 10% mais pobres pagam 27% da sua renda com esses impostos. Se eu faço uma alíquota linear, pasmem, diminuiria para 25% e ampliaria a tributação no topo. Uma alíquota linear no estilo IBS reduziria um pouco. Se além disso eu fizer mecanismo de transferência de monetárias, como o Marcelo estava citando, o caso do Maranhão, eu mitigo isso, mas não resolvo. Tá? IVA vai ser sempre regressivo. Agora, quando você mostra lá os estados, todos têm. E aí, quando eu também fico numa... Eu gosto da agenda progressividade, a agenda que eu me fiz como pesquisador, etc. Eu tenho que entender que ele tem um papel que é um papel arrecadatório. E esse papel arrecadatório é dotar o Estado
de um potencial de fazer política. Eu tenho que olhar para o sistema tributário como sistema, em que cada parte tem que perseguir um objetivo. Se uma parte persegue um objetivo arrecadatório e consegue canalizar isso para políticas públicas, para políticas de desenvolvimento regional, para política de financiamento tecnológico, uma outra parte desempenha um papel de excelência de reduzir desigualdade, eu não vejo problema. E aí é justamente uma coisa que é muito louvável no projeto, e aí de novo do projeto de reforma tributária, é que vocês não se evadiram de fazer esse debate. Porque às vezes é muito conveniente, eu digo, o sistema tem que ser progressivo, então eu só vou debater imposto de renda e tributo de propriedade. Não, vocês chegaram e falaram, não, a gente vai elencar pelo menos 5 coisas que são relevantes. Eu tenho que ter um tributo eficiente que funcione bem para o consumo? Sim, dotado de, vou tributar a economia digital, ótimo. 2, eu quero tributar bem e progressivamente a renda e a propriedade. 3, eu quero problema do facto federativo. 4, consumo não saudável, vocês colocam. E 5, tributação ambiental. Então, eu vou concluir, porque ontem eu cheguei no finalzinho do debate, eu achei ótimas as perguntas. Eu acho que quanto mais tempo tiver de perguntas, mais uma vez agradecer o convite e dizer que, assim, não como debatedor, mas como um comentador, e dizer que é uma grande satisfação de ver o resultado de um projeto que eu vi sendo amadurecido há quase 2 anos atrás, não foi por aí as ideias iniciais do projeto. Obrigado a todos.